Bom dia! Daqui a pouquinho, daqui a um minutinho, vamos iniciar nossa live. Para você que for conseguir chegar aqui, para nos acompanhar, eu e a Rê, também estou aguardando a Rê chegar. Vamos ver quem vai aparecer. Bom dia, Raimunda, bom dia. Rê, já vou pegar, autorizar você a entrar. Bom dia, bom dia. Ai, Rê, bom Oi, dia. bom dia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, não tô te vendo. Não tá me vendo? Uai, Não. tô aqui. Uai, o que acontece? Pois é, não tô te vendo, não. Não tá me vendo? Quem tá entrando? Soraya, o Leonardo? Soraya, minha sobrinha. Soraya, Oi, ai, Soraya, que seja legal. bem-vinda. Ai, gostoso. O Leonardo. É, Vocês estão vendo nós duas? Dá uma resposta pra gente saber, porque a Rê não tá me vendo. não tô. Uai, que estranho, né, Rê? Léo também, meu irmão. Olha meu irmão aí. Maravilhoso. Tá vendo? Tá vendo nós duas. E agora, você tá me vendo agora, Rê? Não tô, Rê. O que Ainda não. acontece, será? Por que será? Não sei, Rê. Uai, vendo e ouvindo bem, o Leonardo falou. É, que bom. Então faz o seguinte, Rê, você quer tentar sair e entrar de novo para ver o que aconteceu? Pode ser, vou tentar aqui. Você sai, daí depois você entra fazendo o pedido para mim te colocar de novo aqui. Tá jóia. Tá bom? Ué, estranho, né? Por que será que a Rê não estava me vendo? Porque eu tô vendo certinho, vocês estão vendo também, né? Ah, só se a câmera... Não, mas a câmera dela não tá fechada, senão eu não via ela. Não sei o que pode ser. Vamos ver ela entrando aí, se vai dar tudo certo. Pera aí. Ela deve ter saído, agora ela vai pedir para entrar de novo. Ela nem entrou aqui ainda. Mas sejam bem-vindos vocês três que já estão aqui na sala. Vai ser uma live super gostosa. A Rê é muito sábia, né? Então, assim, eu tenho vivido experiências muito lindas com ela, minha amiga, minha nova amiga, e que tem sido, nossa senhora, uma bênção na minha vida. E nós estamos nessa parceria do Diálogos Autênticos, que é um espaço para a gente ter um diálogo sobre o autoconhecimento, mas conectado com a fé. Então, ela é uma teóloga de primeira linha, então ajuda bastante a gente nessa reflexão. E que vai ser a proposta hoje da nossa live. Ué, olha, ela falou que me mandou o convite. Ah, agora chegou aqui um convite, vamos lá. Vamos ver se ela vai entrar. Entrou. E aí, Rê? Ó, Rê, ficou a mesma coisa, mas eu não sei, de repente alguma configuração aqui que eu não sei mexer, né? Interessante, porque você está aparecendo aqui para as pessoas, para mim, só que você não está me vendo. É, exato. Estranho, né? Que estranho. É, porque teria que estar vendo, né? Eu não consigo imaginar o que pode ser. Alguém entende de tecnologia aqui? Agora você fechou sua câmera, daí eu não te vejo. É, Agora voltou. tô Você tentou ver tentando se ver aqui, você inverteu a câmera. Ué, que tô estranho. tentando ver aqui o que que pode ser, mas E se você clicar realmente no meu nome, Rê, será que aparece alguma coisa para você? não Não? sei. Manda Não. algum pedido para mim, alguma coisa, vê aí se É, você. será que se eu mandar... Não, eu aceito você, tá toda hora aceitando. Aceitar. Eu vou...
Como que eu... Clica aí na sua câmera e me manda um pedido. Foi como eu Vou fiz fazer isso aqui. daqui. Quem sabe daí você Eu te percebe. vejo Peraí. também. Tá aí, peraí. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Hum. Nós, é assim, eu até que sou um pouquinho melhor que você, né? Mas também sou em tecnologia, né? Mas Deixa também eu não sou ver. das expert, não. Peraí. Olha que interessante, Rê. Não, mas a gente já fez uma live já e deu certo. Muito estranho isso. Porque daí até na hora que eu vou pegar para convidar, eu coloco o teu nome e seu nome nem aparece para mim. Mistérios tecnológicos, né, gente? Mistérios tecnológicos. Será que é porque Mas, tua... Não, não tem nada a ver que é porque tua conta é fechada. Porque você teria que me ver, né? Ó, Renata Rocha não está conseguindo participar. Que estranho. Aqui entrou, agora eu consegui achar você. Mandei o convite. Vê se você recebe o convite. Agora. sim, Recebeu? recebi e já aceitei. E não me vê. Não. Vamos continuar assim, Rê. O Imagine pessoal eu tá na tua vendo, tá bom, frente. né? Depois você vê. Me imagine na tua frente. Aí é estranho, É, né? se o pessoal tá vendo, tá ótimo. Temos 6 pessoas aí com a gente. 6 Que pessoas. bom. Então você consegue ver as pessoas, pelo menos, né? Sim, Isso. consigo ver. Isso é ótimo, isso é ótimo. Sejam todos bem-vindos. A Lorena também entrou. Que legal. Muito legal ter vocês Olha, aqui. Eu estava já falando um pouquinho de você, Rê. Você é minha grande amiga, minha grande nova amiga. Tem sido uma bênção na minha vida, uma teóloga de primeira linha. E, ô Jesus. da nossa parceria agora no projeto Diálogos Autênticos, nessa nova temporada aí, né? Sim, Rê, fiquei Trabalhando. muito feliz desse convite, algo que eu nem imaginava poder um dia fazer, né? E Então, como a gente se conectou de uma maneira tão linda, né? tão linda, né? É E estamos verdade. juntas aí nesse caminhar de conhecer a Deus, Sim, né? De sim. receber da sua revelação. Então tem sido muito especial. Muito, muito especial mesmo. Ó, E eu minha mãe agradeço. também entrou aí, ó. Entrou. Dalva, seja bem-vinda, dona Dalva. Pensei que ia ver a senhora ontem, não consegui ver. A Paula aqui ó, entrou também. Ó, Que legal. Nossa, muito uma benção, uma benção. Também amo a senhora, dona Dalva. Muito, muito bom. Bom bom dia, Ana dia. Paula. Bom dia a todos que estão entrando aqui. Que vai ser um tempo gostoso agora, que a gente vai estar falando sobre um tema muito legal, que é a questão da neurociência com a fé, né? Cada vez mais esse diálogo está sendo permitido e está trazendo tantos benefícios para nós, não é? E, Sim. e assim, é poder pensar assim, como a ciência trazendo o conceito da neuroplasticidade, que o nosso cérebro muda através do nosso pensamento, e como isso já conversa com a Bíblia, conversa com Deus, com Jesus, né? E a Rê vai poder falar bastante sobre isso, né, Rê? Ah, isso é extraordinário, né? Extraordinário. A experiência cristã passa pela renovação da mente, né? E Isso, o é quanto verdade. isso impacta a nossa vida, né? A nossa Sim. história, a nossa existência. A Uhum. Bíblia vai, em vários momentos, falar disso, né? Do que pensamos é tão forte, né? Que influencia nossas decisões, influencia como a gente se vê, influencia como vemos a Deus, influencia como vemos as Isso. pessoas. Tudo isso Isso. passa pelo que pensamos, né? Uhum. E o que pensamos, então, através da fé cristã, do relacionamento com Deus, muda a nossa história. Muda a Isso é nossa muito história. importante, muito forte. E daí, com essa fala, eu venho com essa primeira pergunta mesmo, né? A neurociência, ela mostra que os nossos pensamentos mudam fisicamente o nosso cérebro. Isso se chama neuroplasticidade. Agora, o que a Bíblia já nos dizia sobre isso e aonde está fundamentado? O que você pode trazer aqui para a gente, Rê? Olha, a gente tem vários textos falando sobre isso, mas um texto que é muito importante, eu gostaria até de ler aqui com vocês, é o texto de Romanos 12, o versículo Uhum. 1 e 2, Uhum. né? O Sim. versículo 1 e 2 de Romanos vai falar
muito sobre isso, né? O apóstolo Paulo vai trazer para a gente. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar. Olha só. Então, veja aí, ó, a mudança no modo de pensar. Nós somos influenciados por muita coisa. Né? Construímos o nosso olhar sobre a vida, sobre as circunstâncias, com base ou no que eu penso, ou no que o outro pensa, né? E a experiência com Cristo vai me trazer um olhar de como Deus pensa. Como Deus pensa. E isso é transformar o modo de pensar, né? Para quê? Para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a gente. Então, há algo bom, há algo perfeito e agradável para nós. Mas para experimentar isso, precisamos mudar, ter uma mente, né, transformada pelo poder de Deus e mudar nossa mentalidade. Às vezes a gente entende que o cristianismo é uma proposta de mudança de comportamento, né? Comportamentos padronizados. Não, mas o cristianismo é um convite à mudança de mentalidade, Porque não adianta eu impor um comportamento. Sim. Se no meu pensamento, se na minha visão de mundo, né, nossa cosmovisão, ela não estiver impactada pelo que Deus diz, pelo que Deus pensa sobre aquilo. Então, eu posso até mesmo ser obrigada a me comportar de uma determinada maneira, mas eu mudei meu pensamento, aquilo está fazendo, aquele comportamento faz parte de uma transformação, né? Ou é só mesmo uma obrigação. Então, nunca foi intenção de Deus nos obrigar a nada. Sim, né? Porque o relacionamento com Ele está pautado no entendimento de quem Ele é e de quem nós somos. E isso só pode acontecer através da sua revelação, né? Da revelação plena de quem Ele é em Cristo Jesus e através da sua palavra que Ele deixou para a gente. Então, conforme eu vou tendo uma mente renovada, né? Dia a dia com o meu relacionamento com Ele, porque mente renovada também não quer dizer que eu vou ter, que é através de informações que eu tenho sobre Deus, através de argumentos, não. Uma mente renovada passa pelo relacionamento. Pelo relacionamento. É a conexão mesmo, é a entrega, Sim, não é? É a entrega, é a rendição, né? A gente não gosta muito de ouvir essa palavra, mas a minha mente precisa estar rendida à revelação de Deus. A revelação de Deus. E ontem, eu acho que ontem eu estive com a Rê e ela trouxe uma fala que eu achei muito legal. Eu que acabo sendo muito concreta naquilo que eu leio e acabo traduzindo. E o início dessa citação em Romanos fala assim que você tem que se entregar a Deus e de corpo, né? E na verdade, quando fala de corpo, é o sacrifício pelo corpo. Na verdade, o corpo é a nossa vida como um todo. É a nossa mente, é o que pensamos, o que sentimos. É de fato nos entregar, né, Rê? Sim, nós somos um ser integral, né? Nós somos corpo, alma e espírito. E o sacrifício vivo é tudo isso rendido a Cristo, né? Então passa pelo que eu penso. Sim, né? Eu tenho um pensamento que ele é contrário ao que Cristo pensa. Então eu preciso render esse pensamento a ele. Né? Então esse é um sacrifício vivo. Né? E a fé e ciência, né, sempre tiveram essa. As pessoas sempre enxergaram, né, algumas, né, nem todas, que elas não poderiam conversar. Né? Ou você tem fé, ou você tem razão. Ou você, né, tá pela ciência. Sim. Mas não é isso que a Bíblia nos aponta também. Esse, inclusive, é um pensamento que precisa ser desconstruído. Né? Porque a própria revelação vai nos mostrar que
a ciência está alinhada com aquilo que, ou deveria estar, né? Alinhado com aquilo que Deus pensa sobre nós também. Então, muita coisa que a ciência está Uhum. comprovando hoje, Sim, a Bíblia já nos afirma há muito trouxe. tempo, né? E É, nessa área também do pensamento, do isso. comportamento, da Uhum. neuroplasticidade, né? Que você Sim, está falando. Isso é extraordinário, né? A gente achava que o cérebro era uma estrutura, o cérebro é uma estrutura, né, física, mas sim. ali rígido, os pensamentos rígidos não poderiam ser moldados, né? Se você nasceu de uma Sim. determinada maneira, Aham. um, uma influência sobre você não poderia ser mudada, mas a ciência está Sim. aí dizendo que não, você pode mudar comportamento, seu cérebro vai criando novas estruturas, né? E o Aí como é você que lindo, é né? especialista para falar disso. Então, assim, como é lindo de poder perceber que, na realidade, assim, a ciência tem mostrado cada vez mais a potência do nosso cérebro e o como nossos pensamentos interferem. E nós tivemos agora, no início do mês, o Diálogos Autênticos, que foi sobre esse livro, Ative Seu Cérebro, que essa Sim, autora, ela faz bastante essa conexão da neurociências com a fé e tem mostrado cada vez mais que se nós trabalhamos os nossos pensamentos, a gente consegue transformar até as conexões do nosso cérebro. E o que, sim. que eu Olha que acho mais extraordinário. lindo? E é extraordinário, né? E o que eu acho mais lindo? O que é mais extraordinário é que se a gente pegar um dos livros mais antigos da humanidade, que é a Bíblia Sagrada, e que vai já, que já existia tantos mil anos atrás, né? No sentido assim, muito tempo, ela já falava sobre isso, ela já trazia muitas coisas do que a gente estuda hoje, que a gente busca, você vai procurar, tá na Bíblia. Por quê? Porque tá na Sim, história do nosso Criador, tá na história de Deus, tá na sim. história de Jesus, né? Isso é maravilhoso, né? É E extraordinário. Só nos faz querer mais conhecê-lo, né? Porque quanto isso, mais conhecemos a Cristo, mais temos a nossa mente renovada e isso. transformada, né? Eu lembro que em 2007 eu fiz uma cirurgia da coluna e fiquei um bom tempo na cama. E daí eu fui ler na Bíblia a história de José, que José interpretou os sonhos, por isso ele foi salvo, né? Ele foi visto, né? Ele interpretando os sonhos do rei, de muitas pessoas na época lá. Eu falei assim, puxa vida, e nós aqui estudando sobre o Jung, que é para interpretação de sonhos, é plausível, eu acho que é uma base da teoria da psicologia muito válida, mas que ela já teve origem lá atrás e está constando na Bíblia. Então, eu acho que quando a gente pode dar as mãos nesse conhecimento e mostrar o quanto que a fé está fundamentada na ciência, isso acho que liberta muitos preconceitos, né, Rê? Muitas, sabe, aquela, ou eu sou cientista ou sou uma pessoa só de fé e religiosa. E não é isso, porque Não, a Deus gente que tem nos fez, né? muitos cientistas cristãos, né, que Uhum, enriquecem muito esse diálogo de fé e razão. E a gente sim, precisa entender que a nossa fé é uma fé que pensa, isso. né? Questiona, né? Uma fé que Questiona. pensa. E também a Isso. gente não vai ter respostas para algumas coisas mesmo. Sim, E sim, nessa sim. hora, a nossa mente se submete à revelação. Então, Isso. é uma fé que pensa e uma mente Uhum, rendida. isso. Então, é esse o entendimento que a Bíblia vai nos trazer sobre fé, ciência. Ciência é uma ferramenta extraordinária, mas ela também não vai responder tudo, Sim. É né? a conexão que a gente faz com Jesus, com Deus, que vai dar essa paz, né? Sim, e quando a gente não encontra respostas, a gente tem um descanso e tem a certeza de que Ele está conosco, Isto, isto, né? isto. E isso nos consola e nos orienta, nos faz caminhar mais um dia, É né? verdade, é Através do verdade. que Ele disse, não do que eu penso e não do que o outro diz sobre mim, sobre as Isso, coisas, mas através do que Ele fala, do que Ele pensa. isto Então, mesmo. isso precisa mesmo inundar todo o nosso ser, né? E é verdade. E daí, quando a gente vai questionar demais,
a gente vai colocar em dúvida a fé, porque a fé é acreditar naquilo que não se vê, é realmente estar aberta a essa conexão, né, Rê? Mas quando a gente começa a questionar demais, a gente vai alimentando pensamentos tóxicos, né? E esses pensamentos tóxicos vão gerar estresse, cortisol e vai até adoecer. Muitas pessoas adoecem, não só mentalmente, como fisicamente, através desses pensamentos tóxicos. E Sim. assim, fala mais um pouquinho assim, como a fé pode nos ajudar nesses pensamentos tóxicos, Rê? O que na Bíblia fala, o que Olha, traz para a gente? tem um texto muito lindo sobre isso, eu queria Hum, ler também com vocês. Vou abrir aqui, tá? Tá lá em Filipenses sim, 4:8. Novamente aí o apóstolo Paulo trazendo algo importante sobre esse assunto. sim. Depois dele falar sobre vários assuntos, né? É uma carta Uhum, muito linda, a carta de Paulo aos Filipenses, e as circunstâncias de Paulo estavam completamente contrárias, né? Não eram favoráveis. Ele não estava lá numa praia no Mediterrâneo quando escreveu essa carta, estava preso por causa do evangelho, e é uma carta com um tom de alegria. Veja a mentalidade do apóstolo Paulo. As circunstâncias não eram favoráveis, mas a sim. mente dele era tão rendida a Jesus que ele poderia desfrutar de paz e alegria mesmo nessa situação. E, Rê, vamos abrir um parênteses aqui, porque muitas pessoas vão ter acesso depois a essa live. E eu falo assim, partindo da minha experiência, agora eu já estou me interagindo cada vez mais, sendo uma aluna de teologia, mas dá uma contextualizada meio que breve. Quem é esse Paulo? Quem que é esse Filipenses? Contextualiza um pouquinho. Ontem nós já estávamos até conversando, eu fiz de novo essa pergunta para você. Mas quem que é Paulo? Paulo era quem na Bíblia, nos antepassados? Ele viveu na mesma época de Jesus? Dá uma breve para quem vai estar ouvindo, que eu acho que isso acalenta a nossa alma, a gente que está entrando nessa jornada do conhecimento da Bíblia. Porque quem é esse tal de Paulo que toda hora fica falando aí na Bíblia, mas quem que é ele? Né? Paulo foi alguém que encontrou Jesus e teve a Sim, vida transformada. Mas sim. ele era também um homem na sua época, lá no primeiro século, né? E um homem judeu, Uhum. altamente preparado na sua época, com pensa numa pessoa que estudou nos melhores institutos, nas melhores universidades, aí era o apóstolo Paulo, formado na sua cultura, o Uhum. melhor em sua cultura, o melhor em sua religião, Sim. o melhor na cultura mundial, né? Então, o Uhum. mundo daquela época, influenciado pela cultura grega, né? Sim. Por Roma, e ele era aí cidadão também romano, então ele tinha uma credencial extraordinária, se pudéssemos dizer assim, um currículo daqueles, Uhum. né? E com toda essa bagagem, com todo esse conhecimento que Sim. Paulo tinha, ele se tornou alguém é, rígido no sentido de receber uma fé diferente da dele. E ele, então, pelo seu zelo, ele passa, então, a perseguir aqueles que confessavam Jesus como seu Salvador, único Salvador, insuficiente Salvador. Então, Paulo passa a ser uma pessoa, assim, extremamente dedicada a acabar com essa conversa, né? Acabar com Uhum. essa conversa. E ele realmente participou, né, de prisões, prendia cristãos e participou ali, a gente tem um relato em Atos, da morte de Estevão. Estevão foi apedrejado por isso, e Saulo, né, que era Paulo na época, Saulo, Uhum. vendo aquilo, não interviu naquilo, e Estevão foi morto por isso. Então era alguém que estava assim, decidido a Sim. acabar com, Jesus, com a fé cristã, Sim. embora tivesse tanto conhecimento, né? Veja que conhecer por informação pode nos levar a orgulho, né? E a tantas outras coisas, né? Sim. Mas Paulo um dia tem um encontro com Jesus e ele tem
Cristo aparece para ele ressurreto quando ele estava indo prender cristãos numa cidade, né, em Damasco, na Síria, e ele encontra com Jesus e ele ali então se rende a Cristo, ele já, né, cai ali a luz, vem uma luz muito forte, ele fica cego e ele clama, Senhor. Então, assim, ele já reconhece quem Deus é, quem Cristo é. E ele, então, passa por essa renovação da mente, né? Passa por essa renovação da mente, por esse encontro com Jesus. E dali Uhum. ele vai ter um tempo para conhecer a Cristo verdadeiramente por relacionamento, não por, como ele mesmo fala, né? Não por mentalidade humana, mas por revelação de Deus. E ele Uhum. então passa a ser alguém que Deus vai usar para levar o evangelho a todo o seu mundo ali da época. Uhum. E ele fez isso de muitas maneiras, viajando, escrevendo cartas como essa, como as cartas que a gente tem no Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreveu grande parte aí do Novo Testamento, deixando para a gente ensinamentos preciosos sobre salvação, graça, os fundamentos da fé cristã. E a carta de Filipenses é uma delas, né? Então, era uma igreja na cidade de Filipos, Uhum. e ele escreve a esses irmãos, escreve por agora de perseguidor passa a ser perseguido, então preso por causa do evangelho, ele Uhum. escreve as suas cartas, né? E ele vai falar sobre pensamento. Então a postura dele agora é uma mente transformada, uma mente renovada, que pode Sim. passar por toda e qualquer circunstância sabendo quem o Sim. fortalece. E ele vai Uhum. dizer isso até mesmo nessa carta. E depois de falar sobre muitos assuntos, ele vai dizer lá no versículo 8: Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Então, veja, em outras versões vai dizer assim, que o verdadeiro, o nobre, o correto, o puro, o amável, admirável, ocupe a mente de vocês. E em outras versões vai falar assim, nisso pensai. Uhum. Então, que Isso. isso esteja na mente de vocês. Por quê? Porque vai nos levar a aprender e a receber aquilo que Deus tem para gente. E no final ele vai dizer, então a paz de Deus estará com vocês. Veja Isso. que uma vida em paz e no descanso do Senhor passa pelo que está na nossa mente. Isso mesmo. Passa pelo que está na nossa mente. Então, essa Uhum. aqui eu falo que é a peneira de Deus. Nossos pensamentos precisam ser peneirados com essa revelação aqui, ó. O que eu estou pensando é verdadeiro? Isso. O que eu estou Uhum. pensando é nobre? Pode ser verdadeiro, mas pode não ser nobre, não pode também não ser correto. Então, é nobre, é correto, é Uhum. puro, Sim. é amável, é admirável. Então, se o nosso pensamento passou nesse filtro aí, então que isso ocupe a nossa mente. Isso. Que isso ocupe a nossa mente. Então, esse em outros textos, né, vai dizer isso para nós. Então, a gente precisa tomar posse dessa revelação e aplicar. E aplicar. Aplicar, né? Isso. Pensar sobre o que a gente está pensando. E aqui é o exercício que a gente sempre fala na psicologia, que é exercitar a autoconsciência. Né? Sim. Assim, significa que sim, mesmo em situações e emoções difíceis, nós temos o poder de escolher pensamentos positivos, como já está citado aí nessa passagem da Sim. Bíblia, né? Que nós podemos escolher, mas nós temos que saber que nós temos essa condição. Então, num processo de autoconhecimento, o primeiro passo é que você tenha a autoconsciência do que se passa, pensar sobre o que está pensando, do que passa Sim. dentro de você. E daí, quando a gente vai cruzar essa questão do autoconhecimento com a fé, é libertador, porque na hora que você percebe que
o que você pensa, você pode escolher o que você está pensando, e que realmente vamos passar por tribulações, isso também está citado na Bíblia, né, Rê? Sim, Nós vamos passar, não é que isso vai evitar que a gente passe por situações difíceis, mas quando a gente tem esse recurso e a gente consegue conectar que tem algo maior regendo por nós, que Jesus está cuidando da nossa vida, que Deus está de olho, é o nosso Criador, e que isso já estava nos livros mais antigos da humanidade na Bíblia, dizendo, olha, escolhe pensamento bom, Deus quer algo bom para a tua vida, Deus quer algo. Então você faça enquanto mundano, enquanto está estando nesse mundo, mas não perdendo essa conexão com a fé e com Jesus. É isso, né, Rê? sim, não é só quem, vamos pensar positivo. Não é isso, a proposta Não. bíblica não é essa, né? A Sim, gente sim. fala de autoajuda, né, autoconhecimento, isso é importante, né? Uhum. Nos conhecermos. Realmente, a Bíblia também vai revelar quem nós somos. Isso é Sim, maravilhoso. A gente precisa saber quem a gente é e quem isso. Deus é, né? E Uhum. isso vai mudar a nossa visão de mundo. Então, a gente precisa mesmo. Mas é um pensamento transformado. E a gente não vai conseguir isso pela nossa força. A gente não vai conseguir isso fazendo assim, ó. Hoje eu Não, só vou pensar o que é verdadeiro, eu só vou pensar o que sim, é não. puro. Uhum. Não, hoje, né, Sim, meu relacionamento com Cristo vai me levar a esse isso. entendimento e vai me Sim, fortalecer e vai me dar poder mesmo. Porque em sim, Cristo eu tenho o poder de Deus sobre mim para mudar os meus pensamentos. É Ele que faz. é É a isso. obra sobrenatural da mudança Isso. de mente. E Nós isso não é vamos possível. conseguir mudar a nossa mente com esforço Não, físico, não. É entende? verdade. É com rendição e obediência, com o Hum, poder do Espírito Santo, né? Então, passa por isso. Mas a gente está aqui também nessa batalha disso, né? Temos a unção do Senhor sobre nós, a nossa carne está aí, né? Querendo batalhar com isso. sim. Então, aí é nossa intencionalidade, Uhum. né? A nossa Isso, a intencionalidade. Você não vai intencionalidade. sentir todo dia vontade de pensar Uhum. no que é verdadeiro, puro, nobre, agradável, admirável. Sim, sim, sim. Isso Você não vai mesmo. sentir, mas você não precisa sentir, você só precisa obedecer. Sim, e é bem Crer isso. nessa palavra. E crer nessa palavra, porque acho que é aí que vem o encontro da fé com a ciência, porque nós vamos ter todos os recursos, mas não, se fosse tão fácil assim, né? Só através da ciência, com eu sou uma das minhas especializações na terceira onda da TCC, que trabalha o padrão de pensamento, comportamento. Se fosse só esse recurso ajudaria, eu acho que muitas pessoas estariam sanadas. Mas você observa através de testemunhos que aquelas que faz essa junção do conhecimento, da ciência, mas principalmente da entrega para Jesus, a entrega para essa fé, você consegue genuinamente ter uma transformação dentro de você, né, Rê? Por quê? Sim. Porque é aquilo, é o se render. Se render não é assim, estou impotente, como você explicou pra gente ontem, né, Rê? Não é estou impotente, então estou rendendo como assim, eu me rendo porque eu estou entregue. Não, é um render para efetivamente entregar para essa conexão e saber que tem realmente um cuidado com a gente. Que não quer dizer que, por ter esse cuidado, essa conexão e a gente ser entregue nessa fé, que a gente não vai sofrer tribulações. Isso é muito importante. Porque o que acontece com muitas pessoas racionais? Acreditam que, então tá bom, então eu vou nessa fé aí, vou acreditar em Jesus, vou ficar colocando postzinhos de trechos da Bíblia, usando de forma que você nem contextualiza, por isso que eu te pedi para contextualizar sobre o Paulo, que acho que é importante para as pessoas. E vamos ver se vai transformar. Daí não transforma, você viu? Falei que não funciona nada, porque não é, a verdade não é isso. Não é Sim, quando não. você tem fé e entrega a sua vida para Jesus que você, agora só vou ter sucesso na vida, não vou ter sofrimento, não vou ter angústia. Tá perdido, por exemplo, esses dias atrás, que eu tenho feito bastante atividade, eu dei uma deprimida. Mas como? Se você está toda engajada na fé, não pode deprimir? Não, vai ter. Então, é Vai. aquela luta diária que você falou, né, Rê? A gente tem Jesus que. falou, né, Rê? Falou para a gente, no mundo vocês vão ter aflições.
Isso. mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ter Isso. bom ânimo passa por uma mentalidade transformada. Porque como ter Então, bom ânimo vivendo momentos difíceis? isto. Então, Então. passa por uma mentalidade transformada, Uhum. por o entendimento de que Cristo está presente, não estamos passando sozinhos, porque Isto. Ele prometeu que teríamos aflições, mas prometeu que estaria sempre conosco. Isto. Uhum. Né? Isso é Então, nós libertador. podemos passar por esses momentos. A Bíblia não vai apontar em nenhuma circunstância que a vida com Cristo é uma vida livre de problemas, dificuldades, mas Uhum. é uma vida de certeza de que Ele está conosco e que temos o Seu Espírito em nós, que nos capacita a viver toda e qualquer realidade. Como a gente vê aqui, o apóstolo Paulo falou isso, né? E como eu Uhum. disse para você, né, para vocês aqui, estou feliz que meu outro irmão entrou, Leônia, Dione Ai, também que entrou. legal. Ai, muito Olha, bom. sejam bem-vindos. Feliz É, demais. Ó, a família toda aí, é a ó, família irmãos, toda veio aí, cunhadas, muito primas, linda, Rê. Ai, você é sobrinhas, muito preciosa, Rê. mães. Então, Quem assim, tem família tem tudo, né, Rê? isso, isso mesmo, isso mesmo. Então, o apóstolo Paulo Hum, vai voltando ele aqui e vai dizer, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. isso. Então, esse contexto aqui desse versículo, às vezes a gente usa Hum, até mesmo para uma frase assim motivacional, né? sim. Posso todas Uhum, as coisas naquele que me fortalece. Mas ela é muito mais uhum, para nos trazer um entendimento, e como ele mesmo falou, já tive fome, já tive abundância, sei o que é sim. estar em necessidade, sei o que é ter muito, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, eu posso Hum, viver toda e qualquer realidade, porque eu hum, sei que me dá força para enfrentar essas realidades. isso, Então, é exatamente. essa a mentalidade que precisamos desenvolver Sim. através da vida com Jesus. Né? Uma Uhum, mentalidade que enxerga a realidade à nossa volta. O nosso uhum, mundo tem situações muito difíceis, sim. né? Uhum, Enfrentamos, cada um de nós aqui nessa live está vivendo algo desafiador, sim. mas nós precisamos saber quem caminha conosco, né? O Cristo vivo, ressurreto, Uhum, ele está ao nosso lado. E a isso. gente vai passar até mesmo pelo vale da sombra da morte e ele estará conosco. E Isso. isso, aí dá para seguir, né, Rê, com essa palavra? Sim, sim, com Dá para ter mais certeza, um com dia de certeza. esperança, dá para ter mais um dia de ânimo. Olha o ânimo renovado, isso renova nosso ânimo, né? Sim, sim. Então, é algo muito especial, E tudo né? tem um Jesus mesmo propósito, falou né, para a Rê? gente, hã? E tudo tem um propósito, né? Sim, a gente pode aprender com qualquer realidade que a gente está vivendo, né? Pode desfrutar da presença de Jesus, pode aprender Isso. mais dele, pode aprender Uhum, mais de nós mesmas diante daquilo que a gente está vivendo. Né? isso. Jesus falou algo, né? Muito tempo atrás ele falou, né? E lá em Eclesiastes também tem, falando sobre a Uhum, ansiedade, né? E a ansiedade aí eu sim. ficar, né? Presente aí cada vez mais, o Brasil, o país mais ansioso Isso. do mundo, né? Uhum, sim. E a Bíblia já fala da ansiedade, Sim. que diz, a Eclesiastes vai falar que a ansiedade nos deixa doentes. Olha só, Sim. Eclesiastes Uhum, lá atrás, 3.000 anos atrás, mais ou menos, vamos dizer assim, uhum. né? Um pouco menos. Nossa. A ansiedade vai deixar a gente doente, e Jesus vai falar: não fiqueis ansiosos por coisa alguma, Isso. né? E o Uhum. apóstolo Paulo também vai dizer: coloquem toda a sua vida diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de vocês. E tá na Bíblia Agora é o isso, apóstolo né? Pedro falando, ele tem cuidado de vocês. Então, a ansiedade também já é algo que a Bíblia fala há muito tempo, e a ciência hoje vai falar sobre os prejuízos de ter uma vida ansiosa em níveis que nos prejudicam, né? Porque a ansiedade é Isso. algo natural do ser humano, mas ela tem um Sim. nível que nos prejudica. E a Uhum, Bíblia vai nos verdade. dizer para ter cuidado com ela há É. muito tempo, né? Então, assim, não Sim. tenho dúvida
Uhum. de que a Bíblia trata de todos os assuntos importantes para o ser humano, né? Isso, Ela não isso. tem muitas coisas, não vamos encontrar resposta, porque ela mesma vai dizer que tem coisas ocultas que É. pertencem só a Deus. Uhum. Sim, sim. Mas tudo que precisamos para viver a nossa vida, tudo que precisamos para responder às questões existenciais da humanidade, né? Aquelas Uhum. questões que todo mundo pensa, né? Agora meu sobrinho também entrou, ó, João Ai, Pedro, que olha que lindo. legal! Que legal! Seja bem-vindo, é muito Então, bom todas isso, né? aquelas questões que a gente pensa, né? Por que eu nasci? Por que eu tô aqui? Né? O que que eu tenho, qual é o meu papel nesse mundo? E Uhum. assim, e quando tudo acabar, será que eu acabo também? Para onde que eu vou? Todas essas questões que a humanidade reflete desde o início da sua existência, a Bíblia responde, Isso, né? A isso. Bíblia responde. Então, viver pela revelação de Deus é viver a nossa origem, é viver a nossa origem, é Sim, viver o nosso propósito e é isso. caminhar para o nosso destino, caminhar para o nosso destino. E por Então, isso que essa eu não tenho dúvida disso. e por isso que essa entrega ela não pode nem pode ser alguma ser condicional. Ela tem que ser uma entrega genuína nessa conexão, porque é como você mesmo falou que a conexão com Jesus, ela é relacional, Sim. né? A gente tem que se relacionar. E ela não é uma moeda de troca. Se Não. eu me entregar à fé, então minha vida vai calma menos, porque na verdade sua vida vai ser liberta sim, porque Jesus já morreu na cruz para nos libertar. Mas Aí é uma você vida de interesse, né, Rê? Se eu falo assim, eu vou me entregar a isso, Jesus porque eu tenho tudo de bom com ele. Então, eu tô querendo, eu sou uma pessoa isso. interesseira. Eu já Né? ouvi Então, pessoas assim, falarem: nossa, depois que eu me converti, ou depois que eu aceitei Jesus, parece que daí que veio um monte de desafios, isso não está certo. Opa, o que você precisa aprender com isso, né? Qual é a aprendizagem? Em tudo a gente tem uma oportunidade de aprender. Isso na psicologia fala, né? Quando você tem desafios, o que você pode aprender para você ser uma nova pessoa, você realmente se restaurar? E essa é o grande convite da fé, a grande oportunidade quando você tem, porque daí é uma transformação com raízes, né? Com base sólida. E não é um mundo passageiro. Se diz, eu acho que você pode me dizer com mais propriedade, tudo na vida passará, só a palavra não vai passar, não, é né? Tudo verdade. passa, mas a palavra não passa. Céus e Então, terras vão passar, mas Jesus falou, né? Céus e isso, terras né? vão passar, mas a minha palavra não passará. Isto, Ele é a própria palavra, né? Ele é a isso. própria palavra encarnada. Então, a vida Uhum, com Jesus não é uma vida de posso, não posso, não é sim. uma vida de informação sobre ele. Aliás, Uhum, a nossa fé é uma fé relacional. Jesus é sim. uma pessoa que quer se relacionar conosco e relacionamento é entrega, né? É entrega, é entrega. E, Relacionamento é entrega. e a entrega, e assim, eu me permito colocar também, Rê, que muitas pessoas muito queridas, muitas pessoas com muita, bem intencionadas, que lamentavelmente coloca na fé e na crença em Jesus, na crença em Deus, outros pacotinhos de crenças. E assim, esse é mais um. Não, ele é o único. Ele é o Filho de Deus, nosso Criador. Então, assim, e ele, como a gente se fala e tá na Bíblia, ele é ciumento, não tem espaço para dividir autoridade sobre o ser humano. E muitas pessoas ainda confundem, né? Vira a que eu falei assim, uma fé meio que condicional, meio que situacional. Ah, então aqui, nossa, ensinamento de Jesus, esse trecho da Bíblia é bom. Mas ali é ensinamento de outro fulano. Então assim, cuidado, porque É isso nos porque, Rê, desvia, né? também, fé é diferente de crença. Isso, não é? Entende? O mundo não está incrédulo, as pessoas não estão incrédulas por falta de crença. Sim. Muita crença, né? Uhum. Crença é o que eu penso. É, Eu tenho uma crença sobre coisas.
Sim, Agora, a fé, como já falamos aqui, ela é relacional. A relacional. fé é parte de um relacionamento. A Sim, fé é parte daquilo que eu conheço sobre Deus. sim, sim, sim. Não que uma informação que eu tenho sobre ele. Não, a fé não é sobre a informação que eu tenho sobre ele, mas é o que eu conheço sobre ele. A Bíblia, quando fala de conhecimento, ela não fala só de informação. É, Ela fala de relacionamento. A palavra no relacionamento. original, sabe? Ah, A palavra no original não é só um conjunto de informações. sim, Ela parte de um relacionamento. Então, conforme eu me relaciono, eu conheço. E a minha sim, fé é gerada por esse conhecimento. sim, Então, aliás, todas as crenças vão se desconstruindo através do conhecimento de Deus. Então, a fé sim. é parte disso, né? Isso Então, crença nós temos e, aliás, Cristo quer destruir nossas crenças para nos entregar a fé. nos entregar a fé. E a hora que você Entregar. fala em relacionamento, que a fé é esse relacionamento com Deus, com Jesus, eu fico aqui pensando, o que eu acabei de falar, Deus, Jesus é ciumento. Então, assim, se você tem um relacionamento com ele, não dá para ter relacionamento com outras crenças, né? Que não a conexão com ele. É a mesma coisa de você entrar num casamento e ter um casamento lindo, que é uma relação, uma conexão com a pessoa que você escolheu para viver tua vida, e ficar assim com um ex-namorado ou com alguém que te elogia. Isso é certo? Isso não é certo. Então, como que pode ser certo com a tua fé? Ora você tem fé nisso, ora você acredita em pedra, ora você acredita em Jesus, ora você acredita. Então, assim, aonde se cria a base, se cria raiz, se cria estrutura para a nossa vida enquanto ser humano? Né? O que você de fato escolhe para a tua vida? Olha para a tua vida e vê como ela tá. De novo, a Bíblia não diz que, e Jesus não diz que ao se entregar a Ele, você não vai ter adversidades, vai ter adversidades. Mas como é superar uma adversidade no colo de Deus, de Jesus, e como é superar uma adversidade no colo de algumas crenças mundanas? Então aí eu acho que você consegue usar da razão para conectar com essa fé e com essa emoção. Eu penso que talvez seja Ah, essa linha, né, Rê? sim, e até também crenças que a gente tem, né? A gente, como a gente falou logo lá no início, né? Muitas coisas construíram o nosso jeito de pensar sobre as coisas, né? Sim. Então, a Bíblia também vai dizer algo, Rei, sobre isso, pensamentos, né? Uhum. O apóstolo Paulo, novamente, Coríntios, vai falar que todo pensamento que se levanta contrário a Cristo Uhum. deve ser levado cativo a ele, né? Sim, Então, sim, na sim, nossa mente vai se levar, né? Hoje, você vai ter que lidar com pensamentos que vão surgir na sua mente, vão passar por você. sim, Então, se esse pensamento que você identificou não é algo que Deus revelou sobre você, precisa estar cativo, né? Cativo a sim. Cristo, ser levado ao que Cristo pensa sobre isso e ficar lá com Ele, né? Uhum. Isso, E a Bíblia continua dizendo que a palavra de Deus ela é poderosa para destruir esses pensamentos. isto. Uhum. Isto Entende? mesmo. Ela é Isso. poderosa para destruir esses pensamentos. Então, os nossos pensamentos precisam receber a luz que vem da palavra de Deus. Por isso que temos que ler a Bíblia, Exato. estudar, conectar, não é? Não Tá, é ler A trechinhos Bíblia isolados. essa revelação, né, poderosa que a gente tem nas nossas, que Deus nos deu esse presente, sua Uhum. revelação registrada, Sim, que vai trazer essa luz, né? E às vezes, sim, muitas das vezes a gente não quer ler a Bíblia porque a gente vai lá encontrar coisas, né, que vão nos levar a desafios para sim. desestruturar, para pensar diferente, e a gente às vezes Isso. não quer, E a gente né? vai precisar abrir mão de coisas que a gente acreditava como verdadeiro e como conforto mundano e que na realidade era um desvio, né? Sim, é Era uma uma crença cegueira. que vai. Uma Isso. crença que a psicologia fala, né? É crença limitante ou pensamento Crença limitante? limitante, crença limitante. E que acaba sendo uma cegueira mesmo, né? Uma cegueira, Sim. porque você não enxerga e daí não sabe por que está naquele redemoinho da tua vida.
Sim. É muito revelador quando a gente realmente se entrega e vai estudar, vai se conectar, né? Você falou alguma coisa, acho que ontem, Rê, que eu acho que vale a pena trazer aqui para as pessoas, que na realidade a Bíblia não a Bíblia é Deus, não é um conceito. Não sei se você falou, acho que a gente comentou um pouco ontem sobre isso, que muitas vezes as pessoas a Bíblia só não é um lugar que você vai consultar as coisas somente, mas ela é a própria palavra de Deus, né? É isso, Rê? Sim, a Bíblia é a palavra de Deus Uhum. revelada a nós, é o registro da sua revelação, né? Sim, 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 Tudo que a gente conhece, pode conhecer de Deus, sim. não vai ser pelo nosso esforço humano, Isso. tá? Uhum. Foi ele mesmo que deu esse passo. Então, tudo que a Uhum. gente pode conhecer sobre ele foi porque ele se revelou a nós. Isso. Né? Ele se revelou a Uhum. nós. E o registro dessa revelação, ele se revela na natureza, ele se revelou a pessoas em sonho, ele falou Isso. diretamente com pessoas, e ele se revelou plenamente na pessoa do Uhum. Filho de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a plena revelação de quem Deus é. Se eu quero saber quem Deus é, eu olho para o Olha Filho, para a para história de Jesus. Jesus. Uhum. E esse registro todo de revelação é a palavra de Deus, que é viva, que é inerrante, que é eficaz, né? Sim, sim, Porque sim. ela é santa, né? Sim, E sim. Deus registrou isso através de pessoas humanas. Sim, Mas mesmo sim. assim conduziu todo o processo e não Uhum. há falha em sua palavra. Então nós podemos, Isso. Uhum. quando eu entendo isso, Ah, né, na autoridade que a Bíblia tem, uhum. e ela tem essa autoridade por causa da sua origem, que é o Espírito Santo. Então, Sim. quando eu entendo isso, Uhum. eu vou sem resistência para o que ela diz. Uhum. Mas se eu tenho dúvidas do que ela está falando, será que foi isso mesmo? Ou Sim. então, será que ela não foi adulterada? Se essas dúvidas tomam muito conta do meu coração, eu não estou dizendo que você não possa ter dúvida, você pode ter dúvida. Sim. Eu tenho dúvidas, mas eu não duvido. Isso é diferente, Quem né? Ter dúvida de é, duvidar. Uhum. vá cuidando com as suas dúvidas, vá atrás das suas respostas, você é responsável por Sim. isso, Uhum. mas não duvide, certo? Isso mesmo, isso Então não mesmo. duvide. Uhum. Não duvide do que Deus está falando. É Do isso que que eu Deus quero está dizer. falando. Uhum. Então, essa dúvida vai distorcer os meus pensamentos. E eu acredito e vejo que até a dúvida, quando você consegue fazer essa conexão, estabelecer essa relação realmente com Jesus, você consegue saná-las, porque que é a Sim, questão né? né, é um entendimento que supera qualquer entendimento, porque daí realmente a relação está acontecendo. Sim. E eu falo aqui também, Rê, eu acho que para quem vai estar nos ouvindo, e é muito importante colocar isso, porque a fé e a ciência têm cada vez mais se apresentado para a população, para as pessoas, né? Que a fé e a ciência dá para andar juntas, sim. E nós temos, enquanto psicólogos, nós temos um conselho regional de psicologia que você não pode jamais impor uma crença, uma fé para o teu cliente. E não precisa mesmo impor, porque na realidade, Não quando a deve gente mesmo. aceita Jesus, é só o modo da gente agir já reflete a ação. E eu não preciso impor que seja esse caminho, mas com o coração de Jesus, semelhante a Jesus, que Jesus queria que nosso coração fosse semelhante ao dele, nós conseguimos ajudar outro ser humano. Então eu não preciso necessariamente dizer, você vem para um trabalho comigo de psicoterapia que eu vou te evangelizar e te converter. De forma alguma. Porque Não, isso, Jesus não tinha uma não. igreja quando ele passou no mundo. Era o amor dele passando os princípios que curavam muitas pessoas. Quantas falas ele tem passagem na Bíblia que ele fala assim: vai e não peque mais. Porque o pecado traz doença, o pecado traz desvio.
Então, assim, que de uma certa forma, quando você está passando por um processo de autoconhecimento, é justamente isso. O que eu preciso fazer para não sofrer mais? Né? É só sobre isso. Não é sobre nenhuma bandeira de religião, de caminho. Mas saber que É sobre nós Cristo. é isso. É isso, né, Rê? É sobre Cristo, é sobre a sua família, né? A família da fé, Sim, porque a igreja é também um ambiente onde a gente é curado, né? A cura na isso, comunhão, é um ambiente também isso, terapêutico, é um ambiente isso. de formação, de transformação, de envio, né? Há um poder Isso. na comunhão, Aham, né? isso mesmo. Então, se pessoas nos feriram, Uhum, pessoas também vão ser instrumentos de cura, isso. certo? Uhum, Então, a igreja é esse lugar que Deus, a sua família, que Ele preparou para estarmos juntos, caminhando, isso. ouvindo dele, recebendo Uhum. dele, E é conhecendo maravilhoso. ele de uma maneira linda. Então, Uhum. a igreja, eu vejo, né, que a igreja é a esperança do mundo mesmo, Sim, né? sim, sim. Então, lá ela é esse ambiente que a gente pode compartilhar a nossa vida, né? Claro que a gente vai encontrar pessoas Uhum. que vão ser mais próximas a nós, e isso também é natural, não tem problema nenhum nisso, Sim, e vão sim. ser instrumentos de Deus para nos ajudar, né? Eu Uhum. tenho E é o pessoas assim, espaço, né, que realmente nos sim. proporciona isso, porque a gente encontra num contexto que é mais próximo da conexão com Deus, porque são pessoas que estão buscando as mesmas coisas. Não quer dizer que elas não sejam Porque, pecadoras, né? Não, sim, mas não, a estão igreja é um lugar, entregues. aliás, é um lugar de gente imperfeita mesmo. Isso é bem por aí, né? Ô, Rê, na psicologia também você pode falar, né? O quanto que caminhar com alguém, ter alguém ao nosso lado, também é Sim. terapêutico, né? É terapêutica E aí, e o contexto o contexto para ser de uma igreja é justamente isso, de você ter um lugar onde tem pessoas bem intencionadas e que também estão numa jornada e que pode sim acalentar teu coração e fazer você ter mais essa conexão, não é? E isso, eu sempre faço um paralelo quando eu questiono meus clientes. Quando você quer ter músculo, quer emagrecer, você não vai para uma academia? E o que você faz para fortalecer a tua fé? Onde você faz? Que, sabe, e onde você pratica isso, essa conexão? Então, a igreja é um lugar que é uma academia, a academia da alma, do espírito, e que você precisa fazer essa conexão. Se você for pensar num raciocínio mundano, é isso. E é ali que você vai ter um espaço para começar a entender. E quando a gente vai com a mente aberta, começar a questionar, como você disse, dúvidas vão surgir. E as dúvidas têm que surgir, porque nós somos humanos, nós somos miseráveis, nós estamos num processo constante de restauração. Duvidar e questionar a existência que não é um caminho que te liberta, mas ter dúvidas, mas é isso, mas por que é isso? Isso vai abrindo a mente. E é Deus isso não que a tem gente problema também nenhum com faz. as nossas dúvidas, né? Isso, não é? É bem Não, por aí. Deus não tem Uhum. problema nenhum com as nossas dúvidas. E assim, É verdade. essa conversa foi muito especial, né? Foi, vamos finalizando, Vamos né? finalizando aqui. Uhum. E porque tem assunto, né, para a gente falar. Tem. Olha, eu Tem tava pensando assunto para numa a gente live de falar. 30 minutos, a hora que eu vi já tinha passado e já estamos chegando numa hora de live já. Então, agora até minha filha entrou, olha que lindo. Que linda, que linda. Minha Tem que outra conhecer prima a também está Júlia, aqui, viu? a Desilane, então, muito legal. Quero Muito legal. agradecer, né, todo mundo aí que pôde Sim. participar, ficar aí até o Uhum. final. É um Sim. assunto muito forte, é um assunto Sim. que Uhum. nos traz muito crescimento, né? E quando eu penso na proposta que Deus tem para nós, por experiência, eu posso dizer que ela cumpre o que promete, né? Isso. Ela cumpre o É que verdade. promete. É Quando eu verdade. vivo por mim mesma, pelo que eu sinto, pelo que o outro diz Isso. sobre mim, Uhum. não cumpre o que promete, É né? verdade. Às vezes, né, promete uma liberdade, promete uma alegria, mas a liberdade se torna prisão, a Sim. alegria momentânea depois se torna culpa, Isso. mas a vida com Angústias. Jesus, né, me
traz paz e Isso. descanso. E é algo que eu queria só finalizar, né? Que Jesus, versículo bíblico que diz que a paz de Deus vai guardar a mente e o coração de vocês. Ah, que lindo, é isso Então, que a mesmo. nossa mente, né, seja guardada, ela seja e ela pode ser guardada, ela tem essa promessa, né, Hum, pela paz de Deus. sim, sim. E ter a Isso paz de mesmo. Deus passa por esse conhecimento sobre quem Ele é. Sobre Então, que quem? você hoje, né, quem está aí, quem depois Uhum. vai ouvir essa live, possa, eu quero te fazer esse convite para você experimentar dessa paz, né, que pode guardar e vai guardar a sua mente, o seu coração em Uhum. Cristo Jesus. Então, Deus abençoe sua vida, que você tenha cada vez mais experiências com Jesus, encontros com Ele, que vão te levar a um entendimento, a um pensamento como que Ele tem, porque a Bíblia diz que a gente tem a mente de Cristo. Então, Isso Deus abençoe sua mesmo. vida. Obrigada, Rê, por esse tempo tão lindo. Sim, sim. Complementando esse seu encerramento lindo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né, Rê? E para Sim, vocês que vão estar nos vendo depois, ou que está aqui agora, nós vamos continuar esse bate-papo. Nós vamos nos encontrar presencialmente e online, sim. uma vez por mês, sempre na segunda-feira do mês. O nosso próximo encontro vai ser dia Na 8. segunda, né, do mês, Na né, Rê? segunda-feira do mês. Então, nosso próximo encontro vai ser no dia 8 de setembro e nós vamos trabalhar esse livro, Criative-se. E os livros que nós vamos trabalhar neste semestre sempre, e vamos continuar, né? Deus nos prepara para isso, né, Rê? Sempre vão ser Sim, livros que vão te ajudar no autoconhecimento e nessa conexão com Jesus, nessa conexão com as sim. verdades contidas na Bíblia. Então, se você puder nos acompanhar aqui, tanto no Instagram da Rê, como no meu Instagram aqui, o da Rê é Renata Rocha 1124, e o meu que vocês estão aqui, nós vamos estar sempre informando para que você esteja com a gente. O encontro que a gente teve esse mês foi muito gostoso, né, Rê? Foi, muito Né? bom. Nós tivemos o Lucas presencialmente, que é da Manhã na Band, que é do Falando Nisso, que é da TV Band Vale, teve com a gente no presencial. E é uma coisa bem leve, que na verdade é um bate-papo pautado na É. leitura de um livro. Aham. Então, nós esperamos vocês. E gratidão, Rê. Tô Ah, eu amando que agradeço, essa Rê. nossa Obrigada amizade. É demais. abençoada. É Deus mesmo agindo mesmo. Creio muito nisso. E Amém. obrigada Deus a todos, viu, abençoe. gente? Um beijo, Beijo, até a pessoal. Deus próxima. Tchau, abençoe. tchau. Deus abençoe. Tchau. Beijo, até a próxima.